E aí, meu aluno, vamos lá então? Olha aí, eu estou voltando aqui para fazer aquela retrospectiva do conteúdo dessa aula 11 que nós falamos sobre aminas, amidas e ainda mostramos que a ureia que está na nossa urina, ela faz parte da função orgânica amida. Vamos lá então? Olha aqui. Para falar de aminas, então nós tivemos que conhecer primeiro a amônia, tá legal? Olha, NH3. Logo, são compostos teoricamente derivados da amônia pela substituição de um, dois ou três hidrogênios por grupos, ou seja, radicais que sejam derivados dos alcanos ou que sejam derivados dos aromáticos. Para classificar uma amina, então a amônia tendo 3 hidrogênios, quando você substitui um hidrogênio por um radical, nós dizemos que ali encontra-se uma amina primária. Se eu tenho a substituição de 2 hidrogênios da amônia por 2 radicais, eu tenho uma amina secundária. E se eu substituir os 3 radicais, ok? Os 3 hidrogênios por 3 radicais, aí eu passo o quê? A ter uma amina terciária. Tudo bem? Com relação à classificação das aminas. E para dar nome às aminas, principalmente às aminas primárias, é bom lembrar que é bastante simples. Você escreve o nome dos grupos ligados ao nitrogênio, isto é, do radical, seguido da palavra amina. Então, nome do grupo ou a palavra amina. Ou ainda, você pode usar o prefixo seguido do infixo an e amina. Não tem problema, o nome das aminas continua numa boa. Quanto às amidas, então, as amidas aqui vem a presença indispensável da carbonila C-O ligado ao nitrogênio do grupo amino. Olha aí, portanto, são compostos orgânicos que possuem nitrogênio ligado à carbonila, ou seja, ao carbono, por quê? A carbonila é C-O. E o nitrogênio está no grupo amino NH2. Este composto, só esse grupo aí, ele é o menor representante da função amida, que é a metanamida. E aí, meu caro aluno, agora, você observou direitinho a diferença entre amina e amida? Nas aminas não tem oxigênio. Os hidrogênios que eram da amônia são substituídos por radicais, que podem ser radicais dos alcanos, como pode ser radical dos aromáticos. Tudo bem? Agora, a amida, você tem a carbonila ligado diretamente ao grupo N, ou seja, ao nitrogênio. E aí, se os 2 hidrogênios do grupo amino, se também eles forem substituídos por radicais, aí nós podemos ter uma amida primária, quando só um hidrogênio da amônia é substituído. Então, carbonila NH2, tudo bem. Aí você tira mais um hidrogênio e substitui por um radical. Aí você tem uma amida secundária. E se você tirar os hidrogênios e substituir por radical, você passa a ter uma amida terciária. Valeu? Eu estou fazendo essa reflexão porque, de repente, pode ser que aí nas atividades que você desenvolve, encontrar compostos. E aí? Professor Almeida, explicou? Expliquei, então fique ligado. Você agora vai aí na sala de aula, resolve a tua atividade e eu volto para os comentários. Boa sorte na atividade.
Aí eu voltei, hein? Com certeza você foi bem sucedido, mas se você com seus colegas tiveram dúvida, fique ligado aí, porque nós vamos ver agora a questão de número 1. A questão de número 1 está dizendo, olha, aminas são compostos derivados do NH3, ou seja, da amônia, pela substituição de 1, 2 ou 3 hidrogênios por grupos alquila, que é dos alcanos, ou arila, que é dos aromáticos. Tudo bem. E a fenilamina e a dietilamina, que estão mostrados abaixo, quanto à classificação, elas são aminas respectivamente. Será que é o que está na letra A, onde nós temos a amina primária e a outra amina primária? Letra B, amina secundária e amina secundária? Amina primária e amina secundária? Ou uma amina secundária e primária? Ou será que uma é primária e a outra terciária? Então é só você olhar, ó. Na primeira você tem NH2, não é verdade? Significa dizer que a amônia, só um hidrogênio foi substituído. E aí, qual é realmente a resposta? É uma amina primária ou não é? Claro que é. Agora, quando eu tenho aqui na dietilamina, você só tem um hidrogênio, é porque os dois hidrogênios da amônia foram substituídos. Logo, parabéns aí, ó, para você que escolheu a alternativa C, onde diz que a fenilamina é uma amina primária e a dietilamina é uma amina secundária. Somente você vê pela substituição dos hidrogênios. Tá legal? E aqui no comentário, exatamente, olha. A fenilamina é uma amina primária, porque apenas um hidrogênio da amônia foi substituído por um grupo orgânico, por um radical. Já a dietilamina é uma amina secundária, porque 2 dos hidrogênios da amônia foram substituídos por 2 radicais. Ok? E assim sendo, esperamos que você tenha compreendido por que seria, no caso, a alternativa C como a resposta correta. Eu sempre chamo a atenção dos meus alunos para que vocês leiam com muita atenção o enunciado com base naquilo que você aprendeu durante a aula, porque aí você, com certeza, vai encontrar a resposta correta. Então, na atividade de sala, é permitido você discutir com seus colegas, ok? Não tem problema. Quanto mais argumento, significa dizer que para você mais aprendizado. E aí, meu caro aluno, agora, dando continuidade, né? Vamos para a questão de número 2, onde diz o enunciado: a esparfloxacina é uma substância que pertence à classe dos fluoroquilonas. Geralmente tem atividade biológica comprovada. E olhando para esse composto, olha aí, ó, verifique claramente que ele tem várias funções orgânicas, ou seja, grupos funcionais diferentes. Analisando a estrutura, indique as funções orgânicas que estão presentes. Será que nesse composto está presente amida e haleto orgânico? Está presente carboxílico, ácido carboxílico e aminas? Está presente amida e éster? Está presente aldeído e cetona ou ácido carboxílico e aldeído? Então, olha só a estrutura, né? Aqui você já viu que nós temos na estrutura, olha aqui, ó, o grupo amino. E aqui nós temos o quê? Ácido carboxílico. Tá bom? E assim sucessivamente. É uma estrutura mista, tá bom? Lógico,
A resposta correta seria qual mesmo? A resposta correta seria a alternativa B, aonde diz que na estrutura nós temos o quê? Um ácido carboxílico e nós temos também a amina. Vamos lá para o comentário? Vamos sim. No comentário nós temos, olha aí, ó, só para você olhar, tem o grupo amina e tem o grupo carboxílico. Tá joia? Agora, entendeu? Ficou tudo bonitinho? Então, decolando para o futuro. E decolando para o futuro, o que é que diz o enunciado? É que sais de amônio são sólidos iônicos com alto ponto de fusão, muito mais solúveis em água que as aminas originais e ligeiramente solúveis em solventes orgânicos apolares, sendo compostos convenientes para ser usado em xaropes e medicamentos injetáveis. Um exemplo é a efedrina, que ela se funde, ou seja, ela passa do sólido para o líquido a 79 graus, ela tem um odor desagradável e ela oxida na presença do ar atmosférico, formando produtos indesejáveis. Agora, o cloridrato de efedrina, ele funde-se a 217 graus, não se oxida e é inodoro, sendo ideal para compor os medicamentos. Olhando aqui para a estrutura dos dois compostos que eu acabei de citar, efedrina. O que vocês estão vendo aqui na efedrina? Olha. Ok? Você tem, olha aí, o grupo amino com certeza, não é isso? Ótimo. Cloridrato de efedrina também tem o grupo amino. Mas acontece que, olha só, está vendo aqui, ó, a presença do OH e etc. Diante do enunciado dessa questão, e de acordo com o texto, que propriedade química das aminas possibilita a formação de sais de amônio estáveis que facilita a manipulação de princípios ativos? Aí vem a pergunta. Seria a letra A, onde nós temos acidez? Ou seria a basicidade? Basicidade você viu, né? Lembrando bem que você aprendeu lá que acidez é quando o pH é de 0 a 7. E basicidade é quando o pH é de 7 a 14. Ainda, será que o que contribui, né, a propriedade química que possibilita a formação de sais de amônio, será que é a solubilidade, é a facilidade dela dissolver em determinados solventes ou na água? Ainda, a volatilidade. Volatilidade é a facilidade com que uma substância tem de passar do estado líquido para a fase gasosa. Ou ainda, a aromaticidade. Aromaticidade, nós sabemos que os compostos aromáticos realmente eles exalam odor. Mas falar de aromaticidade é falar da presença do grupo benzeno. Qual dessas alternativas, meu caro aluno, você acha que seria aqui a resposta correta? Você escolheria a letra A letra B, a letra C, a letra D ou a letra E? Então, de acordo com o contexto que vocês viram lá, ó, com certeza, a propriedade química que possibilita a formação de sais de amônio é que ela apresenta basicidade, tá bom? E vocês se lembram dos ésteres? Vocês se lembram da saponificação? Aonde tinha que ter base como reagente?
para formar o sabão. Então, nas aminas também eles têm caráter básico. E além do mais, nós vimos sobre a ordem crescente de basicidade. Então, diante da estrutura, diante da substância, os compostos que representam naquela figura, por isso a basicidade é o que justifica para que haja a formação de sais de amônio. E aqui no comentário, veja só, sabemos que as aminas, eles possuem um caráter básico. Por que eles possuem esse caráter básico? Porque eles se derivam da amônia e o seu átomo de hidrogênio possui um par de elétrons que não são compartilhados. Ah, é? Vocês sabem que o nitrogênio ele tem quantos elétrons na última camada? 5 elétrons na última camada. Então, quando esses 3 elétrons eles se compartilham, formando a amônia, ok? Olha aí, a amônia. Sobra aqui um par de elétrons não compartilhados. Então, é isso que caracteriza um composto, digamos, que apresenta uma certa basicidade. E assim sendo, olha aí, a efedrina, quando reage com ácido clorídrico, vai formar o cloridrato de efedrina. Agora, com relação a formar sais de amônio, olha aí, então é bom lembrar que quando forma sais de amônio, você tem aqui, olha, o ácido clorídrico. E qual é uma base que você tem, base de amônio? Você tem o quê? O NH4OH, que é o hidróxido de amônio. E quando ele reage com o ácido clorídrico, você vai ter o quê? Um sal de amônio formado, tá bom? Então, por quê? Porque ácido mais base forma sal mais água, meus caros alunos, tá bom? Então, eu só queria lembrar aqui que, geralmente, o que deriva da amônia, eles apresentam um certo caráter básico, beleza? E nos derivados da amônia, nós aprendemos nesta aula o quê? Aprendemos sobre as aminas, que são compostos derivados da amônia, quando hidrogênios da amônia são substituídos por radicais. Quando o hidrogênio é substituído, você tem uma amina primária. Quando 2 são substituídos, você tem uma amina secundária. Quando você tem 3 substituídos, você tem a amina terciária. E na sequência, nós vimos as amidas, que também, contribuindo com a derivação da amônia, vocês viram que a amida é quando tem a carbonila C+O ligado ao NH2. Mas digamos que um dos hidrogênios do grupo NH2 seja substituído por radical, aí nós passamos a ter agora uma amida secundária, porque a primeira, só pelo fato do hidrogênio da amônia ter substituído por um grupo amido, você já tem ali uma amida primária. Se tira o hidrogênio, coloca um radical, uma amida secundária, e se você tira os 3, amida terciária. E na estrutura da ureia, o que vocês observaram? C+O, a carbonila, NH2, NH2. Quer dizer, como se fosse um diamida. Você tem 2 grupos amino ligado diretamente à carbonila, portanto, caracterizando a função amida. Valeu? Então, muito obrigado pela participação de vocês nessa aula e voltaremos em seguida com uma nova aula para você, onde vocês vão conhecer também ainda pouco de base de funções nitrogenadas, tá bom? Então, um grande abraço.